Olá, meu nome é Lenilson, eu sou professor da Rede Estadual de Minas Gerais e eu estou fazendo esse conjunto de vídeos nesse canal para tirar algumas dúvidas que os meus alunos têm mandado sobre os PETs, os Planos de Estudos Tutorados que a Secretaria de Educação desenvolveu e que nós, professores e alunos, estamos estudando nesse momento de pandemia para pelo menos tentar manter assim alguma continuidade nos estudos. Tem muitos alunos que estão tendo dificuldade de acessar o aplicativo, muitos alunos que estão tendo muitas dúvidas, tanto nas videoaulas como no material, então eu acredito que de alguma forma esse conjunto de vídeo possa ajudá-los. Então a dúvida de hoje quem enviou foi o aluno Juan, do sétimo ano do Fundamental, e ele perguntou, professor, o que é mercantilismo? Então, Juan, mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e o século XVIII, ou seja, um período que coincide aí com o início da colonização brasileira e que era formado em cima de alguns pilares. Então a gente precisa entender, cada vez que aparecer uma referência à palavra mercantilismo, precisa estar na nossa cabeça quais são os conceitos, quais são os pilares desse conjunto de práticas econômicas. Quando eu falo de práticas econômicas, eu estou falando de práticas de produção de produtos, serviços, de vendas, de compras, de comércio entre países, tudo isso faz parte, então, da economia europeia na Idade Moderna, entre os séculos XV e o século XVIII. Quais são esses fundamentos básicos, então, do mercantilismo? Eu vou tentar falar um pouco aqui, resumidamente, sobre cada um deles. Então, um que é bem marcante é o metalismo, ou seja, a ideia que esses países tinham que eles seriam tão mais ricos quanto mais ouro, prata e outros metais preciosos eles tivessem em seus cofres. Uma coisa muito importante de comentar é que hoje em dia nós temos o conceito de papel moeda. Né? Então, uma nota de R$ 10 ou uma nota de R$ 100, ele é um papel ao qual é atribuído oficialmente pelo Banco Central um determinado valor. Na época, esse conceito de papel moeda não existia. Por isso que os metais preciosos eram tão importantes, porque muitas vezes esses metais eram usados literalmente como moedas para a circulação do comércio local. Então havia uma crença entre os economistas da época e entre os governantes da época que um país seria tão mais rico quanto mais metais eles possuíssem em seus cofres. Então é um momento em que a Espanha começa a encontrar prata e ouro na América Espanhola. Um pouco mais tardiamente, Portugal também consegue encontrar ouro nas regiões das Minas Gerais. Então é um momento em que essas metrópoles europeias veem ouro, prata e outros metais como uma possibilidade real nas suas colônias e começam a acumular cada vez mais na crença de que isso faria deles países mais poderosos ou mais ricos. Claro que a gente vai ver depois que essa crença teve seus problemas, teve as suas dificuldades, mas essa é uma das bases do mercantilismo, o metalismo, a acumulação de metais preciosos. Outro ponto importante é o protecionismo. O que é o conceito de protecionismo? Você proteger o seu produto nacional. Como é que você faz isso? Então vamos supor que um determinado país europeu desse período produza muito vinho e que esse vinho seja importante ali no comércio local. Mas, ao mesmo tempo, outros países europeus também produzem vinho e vendem para esse país. Ou seja, existe ali, então, o vinho nacional e o vinho importado que concorrem um com o outro. O que esse país muitas vezes vai fazer? Para proteger o produto nacional, ele cria algumas estratégias de protecionismo. Como você vai fazer isso? Você quer tornar o produto importado, o produto que é comprado de fora do país, mais caro, para que em relação ao produto importado, o seu produto nacional seja mais barato. E as pessoas acabam optando, então, pelo produto nacional e valorizando, então, possibilitando maior venda desse produto local. Isso é chamado de protecionismo. Atualmente existe a Organização Mundial do Comércio, existem vários tratados internacionais que tratam sobre esse assunto de maneira muito mais complexa. Mas naquele momento os reis eram livres para fazerem contratos com outros países para definir suas taxas alfandegárias, ou seja, as taxas que eram cobradas quando outros produtos então entravam em seu país. E essa era uma das estratégias adotadas. Eu aumento a taxa alfandegária de um produto que entra, esse produto importado entra mais caro, então eu protejo meu produto nacional. Esse é, portanto, outro pilar do mercantilismo, o protecionismo. Mais um ponto que é muito conhecido, provavelmente do aluno, que é o colonialismo.
Então, como é que a gente conceitua? Eu sei que todo mundo tem muito bem na cabeça, até porque o Brasil começou a sua história como uma colônia e isso é muito bem estudado no colégio. Mas para você, aluno de sétimo ano, se a gente precisasse conceituar o que é colonialismo, a gente tem que entender que nós temos dois polos. Do lado, uma metrópole, ou seja, uma potência europeia, que começa a descobrir, ou seja, a ir pela primeira vez a regiões do mundo que já eram habitadas por outros grupos e as quais os europeus não conheciam, e ao entrar e ao interagir com esses novos grupos, essas potências europeias começam então a se utilizar da sua força bélica, da sua força das armas, da sua capacidade de estruturação para impor a sua vontade, impor o seu domínio e impor a sua exploração sobre essas novas áreas que são cada vez mais conquistadas, tanto na América quanto na África. Então, quando eu falo colonialismo, o aluno vai sempre pensar então nesses dois polos. De um lado, uma metrópole europeia, e do outro lado, uma colônia. Pode ser uma colônia da América do Norte, da América Central, da América do Sul, ou também uma colônia africana. E por que essas colônias eram tão lucrativas? Principalmente por duas questões. Primeiro, quando eu tinha uma colônia, eu tinha um monopólio comercial com essa colônia, também chamado de exclusivo comercial. Então, cada país europeu era livre para fazer comércio com outros países, conforme seu tratado, mas uma colônia não. Uma colônia só poderia fazer o comércio internacional diretamente com a sua metrópole. Então, o Brasil, por exemplo, que é uma colônia portuguesa, não estava autorizado por lei a fazer diretamente comércio com qualquer país da Europa. Ele tinha que comprar produtos, ele tinha que comprar manufaturados direto de Portugal. E isso garantia a Portugal um monopólio desse comércio e isso era bastante lucrativo. Outro ponto importante é a exploração local. Né? Essa exploração se dá tanto a nível daquilo que é encontrado de matéria-prima, de ouro, prata, daquilo que é produzido, que é muitas vezes remetido à metrópole, como também das taxas, dos impostos que são cobrados dessa produção de riquezas que se dá em torno da colônia. Então, o colonialismo é o terceiro ponto. Nós já vimos três: metalismo, protecionismo, colonialismo. Espero que cada um deles tenha ficado bem claro. Se não ficar, deixa aqui nos comentários para a gente poder esclarecer tudo. Mais um ponto importante é uma busca de uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Bem, quando eu tenho uma balança, não dessas eletrônicas, mas uma balança antiga, eu estou vendo o peso entre dois pratos. Acho que alguém já deve ter visto isso em alguma feira, em alguma vez, provavelmente. Se eu coloco mais pesos aqui, a balança pende para um lado, mais pesos aqui, a balança pende para o outro. Então, a balança comercial é uma balança que tem em cada um dos pratos a quantidade de riqueza que é produzida com a venda de produtos para outros países, ou seja, de um lado eu tenho o dinheiro de produtos exportados para outros países e de outro lado eu tenho a compra de produtos de outros países, ou seja, eu tenho o dinheiro associado aos produtos importados. E eles imaginavam o seguinte: se eu vendi mais, se eu exportei mais produtos do que importei, a minha balança comercial é favorável para mim. Então isso é algo a ser perseguido, porque isso vai me deixar com mais reservas econômicas. Do contrário, se a minha balança comercial for desfavorável, significa que eu vendi menos e comprei mais, e isso então seria, na lógica do mercantilismo, prejudicial para esse país. Então cada um dos países buscava essa balança comercial favorável, que tem a ver com o conceito que a gente viu hoje anteriormente de protecionismo. Uma das formas possíveis era você proteger o seu produto nacional a partir do aumento de taxas de importados. Mas um ponto importante não havia nesse momento o conceito de liberalismo econômico. Então, você, enquanto um produtor, enquanto um manufatureiro, você não era livre para decidir qual produto você ia vender, para quem você ia vender, como você ia organizar o seu negócio. Isso era decidido pelo Estado. Então, era uma economia que não é comandada pela livre iniciativa das pessoas, era uma economia que era comandada por um Estado. Então, esse Estado precisa ser um Estado politicamente muito forte para poder organizar todas essas trocas e todos esses fundamentos econômicos do seu país. E esse Estado muito forte é dado por qual estrutura política? A estrutura política de uma monarquia, ou seja, existe um rei, existe uma família real
que está dominando a liderança política desse país, e não é uma monarquia de um tipo qualquer, é uma monarquia absolutista, que significa que o poder do rei, em última instância, é absoluto. É claro que ele tem os seus ministros, é claro que ele tem os seus auxiliares, é claro que ele tem todo um conjunto de aparato estatal que vai ajudá-lo a governar. Mas o poder dele é absoluto porque não existe ainda nessa época nenhuma constituição, nenhum conjunto de leis que delimite o poder real. O poder dele é absoluto porque ele pode arbitrariamente julgar ou mandar prender ou criar uma nova lei e executar essa lei. Então ele, junto com a família real, com sua corte, com seus nobres, com seus ministros, tem um poder muito concentrado. E com esse poder concentrado ele consegue então organizar essa economia, que é definida então não pela livre iniciativa das pessoas, mas por um Estado forte. E mais um ponto, que não é exatamente o ponto essencial, mas é um ponto que gera curiosidade dos alunos, é a pirataria. A pirataria é uma das características do mercantilismo. Então, países, por exemplo, como a Inglaterra, que nesse momento não tinha ainda colônias tão lucrativas em termos de colônia de exploração como a Espanha e Portugal, e ela investia, o próprio Estado britânico investia na pirataria. Parece muito absurdo nisso, mas isso era praticamente oficial. Você tinha inclusive os corsários, que eram os piratas que eram contratados pelo próprio governo inglês e também por outros países europeus para literalmente roubar de navios que faziam comércio para outros países europeus. Então eu poderia, por exemplo, ter um navio espanhol que estava ali indo para o Caribe, pegando ali ouro, prata e outros produtos, índigo, outros produtos ali em torno da América Espanhola e remetendo então à Espanha através desse monopólio comercial. Um pirata ou um corsário, a mando de um determinado governo, como por exemplo a Inglaterra, poderia então atacar esse navio, roubar o navio, muitas vezes matar as pessoas desse navio, e essa riqueza que iria para um determinado país, para uma determinada metrópole, passa então a ser deslocada, a ser literalmente roubada para outro país. Isso era muito comum na época e alguns países adotaram isso como uma política de Estado, como uma política de enriquecimento desse Estado. Não parece regras nem um pouco democráticas, né, nem um pouco éticas, mas isso fazia parte do, digamos, do jogo político, econômico, comercial da época. Então acho que a gente conseguiu dar conta, mais ou menos, da maioria dessas características. Eu sei que elas são muitas, é bom você anotar aí no seu caderninho, mas sempre que vem, então, a palavra mercantilismo em algum momento do seu estudo, você lembra de todas essas características. Um Estado forte, que controla a economia, que protege o seu produto nacional, portanto ele é protecionista, um Estado que está apostando no acúmulo de metais, então ele é metalista, e um Estado que está explorando outras regiões através do colonialismo, e algumas vezes roubando de outros estados através da pirataria. Tá? Eu acho que eu fiz um resumo aí geral, vou tentar fazer esses vídeos aí em torno de no máximo 15 minutos, e aí vão me mandando perguntas, mandem perguntas aqui nos comentários, inscrevam-se no meu canal, mandem perguntas por WhatsApp, aqueles alunos que tenham um contato pessoal. Eu vou deixar um contato de e-mail aqui embaixo também. Espero que a gente consiga manter esse canal de diálogo e conseguir tirar o maior número de dúvidas possíveis para a gente ter, né, um máximo de capacidade de estudo possível dentro dessa situação tão absurda, né, que é uma pandemia e que é esse estudo à distância que a gente está tentando desenvolver. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima.